Bom dia, Bom dia. Lucas Teles. Eu Cara, obrigado primeiro por aceitar a gente bater esse papo. Eu tô conversando com algumas pessoas e acho que talvez é o momento apropriado de conversar contigo, porque tu vem de uma experiência como corretor e, né, agora empreendedor. Mas antes de tudo, assim, eu queria te perguntar como é que tu começou na corretagem, se tu foi empurrado para corretagem ou se tu escolheu a corretagem e o que que tu fazia antes. Show. Primeiramente, obrigado, né, por ter convidado, é uma honra estar aqui. Eu já vi os outros podcasts também, acompanho bastante, acho que conhecimento nunca é demais e você trouxe muitas pessoas interessantes aqui. Então, pô, é uma honra para mim estar aqui, né. Sobre a pergunta que você fez, se eu fui empurrado na corretagem, como é que aconteceu, não foi planejado, né, querer estar na corretagem, não era tipo assim: "Nossa, meu sonho de criança". Eu acho que muitas pessoas quando entram na corretagem já entram assim, né, não entram planejando e geralmente nunca entram muito bem na corretagem, entram precisando mudar de vida, encontra uma profissão, uma oportunidade que tu consiga fazer isso. Eu era militar, antes eu era sargento do exército, foi bem no período de saída ali, e como eu conheci a corretagem foi muito diferente, porque eu estava comprando um imóvel, né, com um corretor, e aí a minha esposa estava conversando com ele, como sempre a esposa, né, sempre puxando a frente ali, iniciando a conversa e tudo mais, e ela tinha parado de responder ele, e aí ele continuou chamando ela e perguntando, e ela falou para ele: "Não, a gente vai dar um tempo agora, porque o meu esposo, que era quem ia utilizar a renda, vai sair do emprego que ele estava e tal". E ele começou a indagar um pouco mais isso, e nessa conversa surgiu, uma entrevista, né, perguntando se eu tinha pensado em trabalhar com a corretagem, e aí me ofereceram para ir conversar. Fui conversar com o pessoal lá na Zona Sul, o pessoal da Facimob, me acolheram lá, conversei com o Fábio, e aí entrei na corretagem, trabalhando com eles. Não deu muito certo no começo, eu acho que geralmente no começo tu passa por esse perrengue, né, porque, bom, eu nunca tinha trabalhado com vendas. Eu era militar, eu fiquei 5 anos no exército, era sargento. Já liderava um pouco de pessoas lá, mas nunca vendi nada, nem um pacote de bala, então eu não sabia nada sobre vendas. O começo foi um pouquinho mais difícil, né? Tinha uma metodologia um pouco explicando como fazer, mas era mais na prática. Então no começo, como o cara recebe muito não, né? Eu pegava a lista e ligava todo mundo. Liga, 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 liga. Só que eu não tinha muito argumento para falar, trazia pro WhatsApp, não sabia desenrolar, não era objetivo, ficava às vezes rodando demais na conversa e não estava desenvolvendo muito. E aí até que um dia eu decidi sair, né, eu chegou num sábado pela manhã, não estava dando certo o Quanto plantão. tempo depois? Cara, foi assim, uns 20 e poucos dias depois, não estava rodando, o cliente falava, ficava de mandar documentação, não mandava, e aí muito não, chegava em casa, vai trabalhar no emprego de verdade, vai procurar um emprego de verdade, porque, bom, eu tinha uma renda fixa, né, mais ou menos 5 mil por mês, saí para um emprego que eu não estava ganhando nada, que era autônomo, né, Que não dominava. que não dominava, que nunca tinha trabalhado com isso antes. E aí vai trabalhar em emprego de verdade, aquilo entrou na minha cabeça e eu aceitei, né? Tomei a decisão interna, não tinha falado para ninguém ainda. Eu fazia plantão na época num plantão da tenda que tinha lá na Zona Sul. E aí tinham duas pessoas comigo lá, era o Diego e o Wagner. E aí eu falei pro Diego, falei, pô, Diego, olha só, tenho um compromisso de tarde agora, fui meter Miguel nele. Tenho um compromisso de tarde agora, não vou conseguir voltar, né? Então preciso sair meio-dia, de tarde eu não volto mais. Diego Roberto Diego, ele tá de mesmo. aniversário hoje. É? É. Poxa, vou dar parabéns pra ele depois ali. Me agregou muito no começo, me agregou demais ali. E aí eu falei pra ele, pô, preciso ir embora, tenho coisa pra fazer de tarde, não vou conseguir voltar. Aí ele tá tranquilo, só que assim, o Wagner na época tinha entrado junto comigo. Então eram dois sem experiência com uma experiência no plantão. Então o que, que ele falou? Deixa eu ir almoçar primeiro, e quando eu for almoçar, fica vocês dois aqui pra não ficar um só sozinho, e quando eu voltar, tu vai. Eu falei, não, tranquilo, beleza. Já tinha decidido que ia embora, né? Ir embora, né? Nem falar nada pra ele, sem compromisso nenhum, né? Basicamente, tava desgostoso. E aí, nesse processo que ele foi almoçar e a gente ficou na loja ali, me entra um cliente na porta. E sabe quando tu já decidiu que tu vai embora, que tu faz força pra não vender? O cara entrou na porta assim e eu, pronto, mais um cara aí que vai só perguntar, não vai querer nada com nada e tal. Aí o cara entrou e ele, olha só, boa tarde, como é que funciona aqui pra olhar apartamento e tal? Tava passando aqui perto. Aí eu, cara, é apartamento 100% financiado, tem que ver se aprova. Sabe quando tu faz tudo pra não vender? Aí, você tem que ver se aprova e tal, não sei o quê. Aí ele, tá, como é que eu faço pra saber se aprova ou não? Como é que funciona e tal? Aí eu, tá, senta aqui. Aí eu comecei a conversar com ele ali, explicar um pouquinho mais. E aí ele começou a se interessar, aí ele pediu pra fazer uma simulação. Eu, sem saco, já fiz a simulação. Aí dava pra fazer 100% financiado, isso foi em 2020. Dava pra fazer 100% financiado. Aí ele, tá, como é que eu sei se vai dar ou se não vai? Eu falei, tem que mandar pra análise, mas, cara, é muito difícil aprovar, sabe? Jogando contra a venda. É muito difícil aprovar, não sei se. Eu decidi sair, né? Eu tava decidido Sim, que ia sair. sim. E aí, não sei se vai dar e tal. Ele, tá, mas o que precisa pra aprovar? Aí eu, documentação, né? Tem que mandar e tal. Ele, tá, tu vai ficar aqui até que horas?
Ah, cara, eu vou embora daqui a pouco, sabe? Tem compromisso de tarde, vou embora daqui a pouco. E ele, tá, faz o seguinte, eu vou ali em casa que eu moro aqui pertinho, vou pegar essa documentação e te trago, pode ser? Tu consegue me esperar? Eu falei, tá, pode ser, cara. Sabe quando tudo começa a acontecer assim? E aí esse cara vai e não vai voltar, vai meter Miguel. Ele foi embora, eu falei pro Wagner, bah, cara, esse cara tá só enchendo o nosso saco, não vai comprar. E o cara voltou com a documentação. Em quanto tempo? Cara, ele demorou uns 20 minutos. Ele morava pertinho dali. Ele voltou com a documentação, trouxe toda ela, mandei pra análise, fui embora de tarde, né? Na segunda-feira o cara aprovou. Eu voltei porque, bom, o cara tá aprovado, eu vou pelo menos fechar o processo ali, né? Minha primeira venda. Saiu. No dia que eu decidi ir embora, onde saiu minha primeira venda. Depois que saiu essa venda, eu falei, tá, entendi, eu acho que é aqui que eu tenho que ficar. E aí eu voltei minha cabeça pra ali, comecei a trabalhar, me dedicar, e aí sim, não importa mais quanto não tu vai receber, tu vai só buscar o sim. E acho que é girar essa chave no começo, né? Quando tu começa a trabalhar na profissão que tu nunca trabalhou, é tu entender que tu vai receber muito mais não do que sim. E buscar o sim até tu conseguir. São sinais, né? É, Acho que uma força maior, ela te dá sinais. Às vezes tu pede uma coisa, ela não vai te dar aquilo que tu quer, ela vai te dar o caminho. sim, Então, tipo, né? Cara, é incrível isso, né? Bom, já contei minha história pra ti um dia, né? Tu sim. já sabe como é que é mais ou menos isso também. Tá, mas e aí, interessante. Mas nesse tempo, então, tu já tinha uma metodologia. A metodologia era basicamente chamar e apresentar mais o produto, né? Não tinha ainda, não entendia sobre como conduzir a conversa, sobre como falar, até porque como a gente ficava um pouco mais afastado da loja central, fica mais o Sim, tu tava Diego num com a gente, plantão. no plantão, tinha um pouco, fala isso, fala aquilo. Aquela ajuda inicial que você tem de, pô, olha só, o cliente me falou isso daqui, o que que eu falo agora, né? O começo ali de vai tateando no escuro até tu descobrir o que é que tem que fazer. Quem que era as tuas referências? Naquele momento, como eu estava no plantão mais fixado com o Diego, era mais o Diego. Depois, quando o plantão fechou, que aconteceu umas coisas lá, a gente voltou para a loja central ali. Aí sim, foi o Fábio, como orientação diária, de ajudar na parte de gerência e como evolução pessoal também, e foi indo. Esse tempo tu tava muito nichado, né? Tu tava muito exclusivo Zona Sul ainda, né? Sim, sim. Então, tipo, tirando essas pessoas, assim, nesse momento, tu já conseguia enxergar pra fora, porque, assim, quando a gente tá dentro de uma bolha, e Sim. é normal, e é natural, e ok, faz parte, e tá tudo certo também. Mas nesse tempo, tu já conseguia olhar pra fora, enxergar outras pessoas despontando, ou tu ainda tava muito interno, assim, olhando? Eu tava muito interno olhando porque eu acho que o que tu enxerga no entorno é de acordo com a posição que tu tá, né? Então, assim, que nem vocês comentaram aquele dia, pô, a gente é MRV, é maior, então eu consigo enxergar de cima as coisas. Então você enxerga o mercado inteiro. Eu tava recém começando, então eu não tinha nenhuma posição para poder enxergar o restante, e a minha mentalidade naquela época não era de enxergar, era só fazer dar certo no começo. E aí quando começou a dar certo, aí sim eu comecei a olhar para o entorno, comecei a olhar para o lado. Como eu era da FaceMob, eu olhava para as pessoas que estavam produzindo na FaceMob, Pois né? é, desculpa, mas aí que tá. Quando é que foi o teu virada de chave, assim, ó, tá, fiz a minha primeira venda, vou acreditar no negócio, e quando é que foi claro, Além da primeira acredito venda. que a primeira venda foi o combustível, Sim. mas assim, ó, quando que foi? Não, pô, é aqui que eu vou, essa vai ser a minha profissão. Foi quando eu consegui, além da primeira comissão, quando entrou, foi quando eu retornei para a loja, quando fechou o plantão, que aí sim teve mais time trabalhando junto. Eu comecei a ver o pessoal desenvolvendo, eu comecei a ver o pessoal trabalhando também, eu comecei a ver o resultado chegando, e aí começou os clientes a darem mais resultado, porque, bom, quando você está num ambiente onde tem mais pessoas falando, você pega uma coisinha daqui, uma coisinha dali, e você vai contribuindo para o teu profissional evoluir. E aí ali eu comecei a ver que não, pô, tô mudando isso, tá dando certo. Se eu falo isso, o cliente vai me dizer isso. E aí você começa a conduzir a conversa muito mais, a direcionar para onde você quer ir. E aí eu comecei a buscar estudo, comecei a ler um pouco mais, eu comecei a entender um pouco mais de pessoas, né? Porque eu acho que a nossa profissão, o produto, que nem você fala, se o cara souber ler, ele vai ler o book, tá tudo certo. Então eu preciso me especializar em pessoas, em entender como que a pessoa reage, o que que a pessoa realmente quer. E aí você começa a entender que não é o produto mais, você vende o crédito primeiro, depois você encaixa o produto baseado no que a pessoa quer. Acrescentando, é o estudo comportamental, né? Sim, Tu entender o comportamento dessa pessoa barra necessidade também, né, para poder conduzir. Porque de nada adianta tu ter conhecimento de produto, saber tudo 100% do produto se tu não entende pessoas. né? É um ponto importante do processo, É um né? caminho junto, né? Eu entendo. Porque não adianta também tu saber de pessoas e não saber de produto. E aí, uma coisa que agrega demais é os viabilizadores. Né? Hoje a gente trabalha diretamente com o Jason. Então, pô, você tem alguma dúvida, que a gente está falando ali, pô, memorial descritivo e tudo mais, a gente acaba, às vezes, passando isso no dia a dia
e deixando algumas coisas para trás. E acaba que vem o viabilizador, ele acaba te ajudando em muitos detalhes às vezes. Assim, o cara que o profissional hoje que tem uma recorrência de produtividade, de boa performance, não estou nem falando de alta performance, estou falando de boa performance, ele é um cara que ele estuda. Sim, Ele não tropeça. Ele pode acontecer de ele tropeçar um mês, 2 meses em algumas unidades, algumas vendas, mas ele não consegue ter recorrência. Ele não consegue ter constância. Então, ele estuda. Ponto. sim, Não adianta. Não tem mérito se não tiver o processo de estudo ali no negócio como um todo. Então, a tua primeira virada de chave foi da primeira venda, a segunda virada de chave foi quando tu voltou para a loja, e aí lá na FaceMob tu ficou quanto tempo? eu fiquei na FaceMob, eu entrei em 2020, final de 2020, início de 21 eu saí para trabalhar com vendas em outro local também, depois eu retornei. No período total foi uns 4 anos mais ou menos que Uns eu fiquei 4 anos. né. É uma baita escola, né? Sim, Baita escola, o Fábio, um cara experiente de mercado já também. sim. E quando que tu começou a olhar e amadurecer assim a tua ideia, que é um processo natural também, na minha visão, é claro, de tu olhar assim, tá, agora eu acho que eu quero ou desejo de dar o próximo passo, agora eu quero empreender, agora eu quero me atirar nessa piscina no inverno. Sim, eu acho que quando você define objetivo, né? Passou um tempo ali que eu comecei a perceber que eu já fazia o processo inteiro, né? Eu digo o processo inteiro desde o início da captação até o desenvolvimento, depois ali reunir documentação, manda para análise, a questão de CCA, você tem vários parceiros no mercado hoje também, fechamento, acompanhamento inteiro, você fala, pô, beleza, eu já consigo fazer tudo isso. Eu tinha pessoas que trabalhavam junto comigo também, porque chegou um momento que eu trabalho muito com indicação. Sempre trabalhei muito com indicação devido ao atendimento, que eu sempre foco muito nisso. Então chegou o momento que eu fazia publicações e eu não conseguia atender os leads das publicações. Então o que, que eu fazia? Vou perder esses leads? Não. Passava para outras pessoas para fazer 50. Só que eram pessoas que estavam começando, que eram inexperientes. Automaticamente, quando eram inexperientes, quem é que fechava a venda com elas? Eu, porque eram os meus leads. Automaticamente eu comecei a criar meio que uma mini imobiliária, sem ter a intenção de fazer isso no começo. Porque, bom, eu tinha os leads, eu tinha tudo, dava para os corretores trabalhar, ajudava eles a desenvolver o lead, ajudava a fechar a venda. Então, acho que dá para começar a pensar no próximo passo. Eu acho que geralmente o corretor que começa a desenvolver muito, ele olha sempre para isso, né? Acho que é o caminho do corretor muitas vezes, né? Ele entra como corretor, se desenvolve, se ele quer crescer um pouco mais, o próximo nível é abrir o negócio dele, é ser sócio de alguém, é dar uma empreitada um pouco maior para romper aquela bolha. Porque, querendo ou não, chega em algum momento, com o trabalho de hoje em dia, tirando os plantões da caixa que tinha antigamente, tu chega num limite de vendas no mês. Não vai conseguir fazer 30, 40 vendas no mês, tu sozinho. Precisa de uma equipe para isso. E aí quando começa a pensar em empreender, aí vem aquele bichinho do empreendedorismo que te pica, que você fala, putz, acho que eu consigo fazer mais, acho que eu consigo entregar mais. E você vai querendo crescer cada vez mais. E beleza. Aí saiu, ah, ah, saiu lá e aí, era tudo o que tu imaginava? Era muito mais, né? Porque a gente sai imaginando isso que eu te falei. Tá, beleza, eu sei produzir lead, eu consigo já entregar, é só aumentar isso, aumentar a escala, entregar mais lead para as pessoas e dar um suporte maior, mas que no fim das contas não é só isso, né? E eu acabei gerando uma chavezinha esses dias que eu fui para São Paulo na imersão lá, que no fim das contas tudo é venda, né? E não é venda só do corretor, não é só o corretor que vende, né? Eu quando estava do lado de lá, eu era o corretor que vendia para o cliente. Então eu tinha que fazer o cliente comprar a minha ideia de que aquilo fazia sentido para ele, que seria a melhor opção. Só que agora do lado de cá eu preciso continuar vendendo, mas eu preciso continuar vendendo para os meus corretores. Porque se eles entraram comigo na empresa, eles compraram a minha ideia. Você não continua comprando sempre se não tiver uma venda nesse meio tempo. Então é sempre mostrar para eles, continuar vendendo diariamente a ideia, continuar vendendo para eles a profissão. Então eu continuo vendendo, né? Só que agora eu vendo para os corretores e não vendo mais para os clientes, basicamente, né? Quais as mudanças significativas que tu enxerga do que tu fazia antes pro que tu faz agora? Lidar com muito mais problema. Porque antes tu lidava com o problema só do cliente, né? Agora tu lida com o problema do corretor, do cliente, das construtoras para resolver, da empresa, dos sócios, e você vai lidando com o problema de todo mundo, né? Eu acho que ganhar dinheiro está em resolver problema, né? As pessoas pagam para ter soluções de problema. Então quando você começa a desenvolver essa questão de gostar de resolver o problema dos outros, tu começa a escalonar muito mais, a crescer muito mais.
Então é ter empatia, né? Pô, empatia acho que é essencial. De tu entender que aquele corretor não tá bem naquele dia e entender o porquê que não tá bem para tentar resolver o problema dele, né? Você lidera pessoas há muito tempo, você sabe que às vezes tem que ter uma conversa mais pessoal com o cara, porque o problema da casa dele vai refletir no trabalho. Porque no fim das contas não existe CPF e CNPJ, porque o CNPJ vem de um CPF. Então, automaticamente, o problema pessoal do cara vai refletir aqui, vai atrapalhar o desempenho dele, não vai deixar ele desenvolver. Então, tu precisa resolver o problema da casa dele muitas vezes com ele. Não tu ir lá, mas, pô, sentar, conversar, bater um papo, dar um caminho para ele, uma direção. E tu consegue trazer o cara para baixo do teu braço. Às vezes esse cara só precisa falar. Só precisa falar. É aquela escutativa, né? É, Escutar o que o ele cara já tá falando. sabe a solução, ele já sabe a resolução do problema dele, mas ele só precisa falar. Ele só precisa pegar alguém e dizer, cara, olha só, e desabafar. É bom liderar pessoas, é muito desafiador e é muito prazeroso, né? Mas tem as dificuldades, né? Quem são assim as pessoas que tu enxerga hoje no mercado que são referência? Cara, como imobiliária, né, a gente tem vários parceiros bacanas aí, que é o pessoal da Prime, o pessoal da Melo, o pessoal da Rodrigues, que entregam um resultado muito bacana, inclusive todos eles a gente já conversou pessoalmente. Claro que fora a nossa franquia, né, as outras lojas da franquia. Como empresa, né, para onde a gente está indo, para o ramo de franqueadoras, né, o próprio Mike em si, a gente tem mentorias toda terça e quinta-feira, né, teve a imersão lá de São Paulo que a gente foi também, que teve outras empresas que participaram também, então foram 2 dias que agregaram demais, né? Mas é isso, como imobiliárias, esse pessoal que entrega um resultado muito bacana, né? E são pessoas com comercial muito legal. Você vê o time da Prime, por exemplo, qualquer lugar que eles vão, eles fazem festa, eles têm aquela energia bacana, né? Então são coisas que é bom tu olhar e replicar, Sabe né? que até eu fiz o primeiro, isso aqui começou como um piloto que eu gravei lá na Prime, o Prish, o Lucas, o Jason e eu, e ficou muito ruim, porque foi o primeiro, ficou uma bagunça, a gente falou um monte de besteira e tal. E aí eu convidei eles logo em sequência pra gente gravar individual. Então, assim, eu já gravei com um monte de gente, já bati vários papos com uma galera, e eu até hoje não consegui gravar com eles de novo, porque eles estão se fazendo. Estrela! Uma estrela! Uma É, estrelinha! sim. É que assim, é que nem eu tava conversando ali, né? Eu acho que não é só um podcast, né? Você não vem aqui só pra conversar contigo e tá tudo certo, porque se fosse isso, o celular tava desligado. Eu acho que toda vez que você grava, você passa conhecimento para alguém, né? E sempre que você puder agregar para qualquer pessoa, seja corretor, seja imobiliária, seja alguém que esteja pensando em entrar no ramo de vendas, é interessante. Eles são uma empresa que tem muita coisa a passar, tanto do dia a dia, quanto da metodologia, quanto da organização deles. São caras muito bons, né? Tanto como profissional quanto pessoa também. Então é importantíssimo demais eles virem aqui para poder passar esse conhecimento, Olha só, eu né? vou falar uma coisa pra ti, que eu falei pra eles. Eu vou te fazer uma pergunta, na verdade, mas eu vou falar um negócio que eu falei pra eles que o Priest levou pro coração. O Priest ficou bravo comigo porque ele não entendeu o que eu tava dizendo. Eu falei o seguinte há 3 anos atrás, talvez. Eu falei o seguinte pros dois. Eu falei: a Prime é uma empresa embrionária. E o Prish ficou brabo, não entendeu. E eu expliquei, não, cara, eu tô dizendo que tu tem um embrião na mão, que tu tem que cuidar, porque tem potencial de virar um negócio muito top. E, pô, olha o que é a Prime hoje. E aí, agora ele entendeu, até essa semana a gente falou sobre isso, né? Eu Sim. falei, ó, agora vocês já são realidade, não é mais um embrião. E hoje, tu é esse cara. Tu, quando eu tô dizendo, Sim. né, o teu negócio, tu tem um embrião na mão, que se tu olhar para o mercado, teve várias empresas que deram super certo e teve várias empresas que não deram certo. Então acho que tu pode olhar, né, e enxergar o que, que os outros fizeram que deu certo e o que, que não deu certo. O que, que tu enxerga hoje, assim, que tu precisa fazer para dar o próximo passo? Sim. Sair do embrião, E né, crescer. e crescer. Eu acho que a analogia que tu fez é muito boa. Eu gosto bastante de analogia. Eu acho que geralmente tu deixa mais fácil de se entender, né? Quando tu fala sobre embrião, é basicamente isso. É um projeto pequeno, mas se ele é um embrião, ele pode crescer. Agora, se falar assim, não, tua empresa já é adulta, eu ia me espantar, porque, bom, não tem pra onde crescer, já tô adulto, vou fazer o que agora? Só ficar velho, né? Então, a questão do embrião é muito boa, porque você vai desenvolver, vai passar pela fase da infância, vai passar pela fase da adolescência, até você realmente ficar um adulto. E a gente começou como corretor, não sabia nada. Começou como empresa, eu também não sei nada como empresa. Preciso evoluir. A gente começou muito bem aquela questão de iniciar, só que o problema é a constância. A gente em janeiro fez um mês muito bom. A gente com 15 corretores fez 44 vendas.
para o primeiro mês de empresa. Então foi um mês muito interessante. Em março, o nosso número baixou um pouquinho, desculpa, em fevereiro baixou um pouco pela questão dos dias, mas se comparar os 28 dias, a gente acabou fazendo mais vendas do que janeiro. Março estagnou um pouco, abril agora a gente teve o nosso primeiro mês que não foi tão legal. Por quê? Porque a gente não se preocupou com a constância, né? Então a gente olhou, foi o melhor. Eu falei com o pessoal na nossa reunião que abril foi o nosso melhor mês. Mas, cara, como assim não batemos a meta? Como é que foi o melhor mês? Porque a partir de abril não vai acontecer mais. Aprendizado. Aprendizado. É importante. Quando você vence, quando tu faz um mês bacana, um mês legal, é bacana, todo mundo comemora. Agora, quando tu faz um mês ruim, tu olha para aquele mês e tu tira aprendizado dele. Então, abril foi o melhor mês que a gente teve, por quê? Por causa de abril, os nossos próximos meses vão ser muito melhores. Porque não vai cometer o mesmo erro de abril. O primeiro erro ele vai acontecer, é inevitável. Agora, o segundo é a escolha. Tu escolhe errar de novo. Os teus bons resultados dos meses anteriores não poderiam mascarar as tuas oportunidades. É, Quando oportunidades a gente diz deficiências ou erros, né? Então, o que acontece quando a gente faz bons resultados é que acaba mascarando aquilo que tu deveria evoluir, né, para o próximo mês. Mas o mês que tu não bate meta, que tu não entrega o teu resultado, é um mês de muito aprendizado. Eu não lembro com quem eu aprendi isso, mas eu passei adiante. Tem um cara que hoje diz isso, que eu aprendi com alguém e falei para ele, é que a gente nunca perde. Ou a gente aprende, ou a gente ganha. Então, os meses que a gente não chega no combinado, a gente tem que olhar o aprendizado. sim. Olhar o que, que eu tiro daquilo para não repetir. E geralmente esses meses, né, são os meses mais difíceis como dono da empresa, por exemplo. Porque é muito mais fácil tu ignorar e fingir que não está acontecendo. Só que isso não te cresce, não vai fazer tu crescer. Tu vai continuar sendo embrião, né? Então tu precisa entender onde é que tu errou, olhar para tua incompetência e falar, beleza, errei nisso daqui. Mostrar pro time onde é que foi o erro, para todo mundo entender. Porque, bom, o corretor não vai para lá só para ficar o dia todo. Ele precisa entender o erro da empresa também e dele no mês para poder evoluir. Né? Então, como eu comentei, o mês de abril, né, respondendo a tua segunda pergunta, onde é que foi que girou a chave, né, onde é que está girando a chave, eu acho que são esses meses que fazem a gente girar a chave. Eu, quando era corretor, eu já zerei um mês e eu não quis zerar mais. Isso foi lá em 2020, né, em torno ali, eu comecei em março, lá em julho eu zerei, no primeiro mês que eu tinha zerado. Depois, girei minha chave, em outubro eu bati o recorde de imobiliária, fiz 11 vendas no mês. Então, por causa do mês que eu zerei, né? Porque foi por lá onde eu aprendi. É aquele mês onde tu te sofre, né? Tu dói. Ninguém gosta de olhar pro espelho e falar, putz, tá errado isso daqui. Né? Só que é importante, né? Tu olhar e ver onde é que tá o teu erro para poder corrigir, porque se tu não identifica onde é que tá o teu erro, tu vai corrigir como? É, nós que eu falei de disciplina, né? De Sim, ter o planejamento barra a disciplina. Meu, a gente poderia ficar conversando aqui por muito tempo, sim. mas acho que se a gente se a gente ficar aqui conversando por muito tempo, fica muito maçante e a galera acaba não escutando. Vou fazer uma Uh, carninha também, que nem o Duda Garbi, sabe? ah, aí eu já gosto um pouco também, né, do churrasco. Mas eu acho que a gente teve um papo bem legal aqui, acho que eu te escutei coisas que eu achei que eu iria escutar, né? Assim, todas as pessoas que eu quero conversar, às vezes eu quero só talvez reafirmar o meu pensamento sobre aquilo que eu penso. Eu tenho uma última pergunta para te fazer. Por que uma franquia? Porque é uma franquia não loja própria. É, Porque eu olhei pro todo. Se eu simplesmente decidisse abrir uma imobiliária própria, isso foi uma conversa entre mim e o Tyron Gediel também, que são meus dois sócios, a gente pensou em abrir uma imobiliária própria. Só que a gente não quer ficar só no Rio Grande do Sul. A gente tem visão de crescer. E para crescer automaticamente vai ser por franquia. Eu não vou abrir uma loja aqui, tirar daqui e botar em outro lugar. Então automaticamente eu franquearia minha própria loja. Então por que começar um processo todo sozinho, cortando o mato, descobrindo qual que é o caminho, se já tem uma empresa que faz isso? É só caminhar junto. A gente pode unir força e com certeza ir muito mais longe. Então, o projeto da franquia não é fazer só uma franquia, é fazer várias pelo Brasil inteiro, né, espalhado por aí. Então, a ideia da franquia é essa, é o final, não o começo. entendi. Justo, justo e válido. Meu, obrigado pelo teu tempo. A Obrigado. gente sabe que o nosso tempo hoje ele é bem restrito, né? Ele é bem restrito, então a gente tem que escolher muito bem da forma que vai usar ele. E obrigado pelo teu tempo. Desejo muito sucesso, Obrigado. que esse embrião cresça, que quando eu vá lá te visitar lá pra gente fazer os bate-papos, o salão, todas as posições ocupadas, e que daqui, sei lá,
3, 4 meses tu me liga assim, cara, olha só, tô trocando de sala porque ficou pequeno. Vai E tô acontecer. indo pra um lugar maior e preciso de um espaço maior porque vai ter mais gente. Sim. Tá, mestre? Um Obrigado. abraço. Abraço.